Nesse momento de pandemia, vários negócios estão se reinventando e palavras como colaboração e cooperação têm sido mais frequentes no vocabulário da sociedade. De olho nisso, o sistema CBC Scope começou a programar uma série de capacitações e de ações para ajudar na transição para o mundo digital dos negócios. E é sobre isso que a gente vai conversar no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! Para conhecermos as ações que estão sendo empreendidas e o papel do cooperativismo nesse momento de pandemia, nós vamos entrevistar o superintendente do sistema CBC Scope, Abdul Nasser. Oi, Abdul. Oi, Geisa, todo mundo aí do Rio em Foco, obrigado pela oportunidade. Abdul, nesse momento de pandemia, como tem sido o dia a dia das cooperativas? Quais são as iniciativas que o sistema CBC Scope tem tomado durante esse período para dar suporte às cooperativas no estado do Rio? Bom, as cooperativas elas são de todos os ramos, então tem de tudo, né? O pessoal das Unimedes está louco ali trabalhando para dar conta da demanda, o pessoal das cooperativas de professores, que são donos de escola, estão tentando se adaptar a essa nova realidade, as cooperativas de trabalho também, o pessoal do táxi já ficou um pouco mais prejudicado, o pessoal de cargas está trabalhando como nunca, né? Então, tem de tudo aqui, a gente tem tido que administrar todas essas questões. O que a gente mais fez aí foi criar algumas lives logo no início sobre como trabalhar em casa, né? Usando software livre, dando dicas mesmo da rotina, de organização. A gente deve ter uma live agora da Copas, que é uma cooperativa de profissionais de áudio e vídeo, ensinando a compor cenário, melhor enquadramento, porque isso passou a ser a nossa realidade, né? Em relação a medidas emergenciais, como tem sido o diálogo com o governo e também no que tange as demandas das cooperativas, o que você tem observado nesse cenário? Bom, a gente ano passado fez, e até com a ajuda aí da equipe do Rio em Foco também, né, principalmente vocês, Geisa, a gente fez o primeira edição do Alerj de Portas Abertas e passou a ser conhecido pela casa como um todo. Logo após isso, a gente fez a reconstrução da nossa frente parlamentar e agora, nesse auge da pandemia, que tem saído muitos atos tratando de diversos aspectos, a gente teve acesso aos deputados para poder ajustar a realidade, né? Porque cooperativas têm algumas questões diferentes, não dá para tratar tudo igual nessa quantidade de ajustes, e é todo dia uma lei nova, todo dia um ajuste legislativo novo, uma medida emergencial nova. Então, tem sido muito importante esse diálogo com o parlamento estadual e o federal também, né? E vocês têm trabalhado muito nessa frente da capacitação. Você citou algumas lives, né, alguns ao vivo que vocês têm feito nas redes sociais para orientar não só as pessoas que trabalham diretamente com cooperativa, mas também o cidadão comum que se vê nesse desafio do teletrabalho. Qual tem sido o retorno de vocês? E uma segunda pergunta já junto com essa, como tem sido também a articulação entre o sistema, né? Dentro do sistema CBC Scope, como tem sido essa articulação para dar conta, né, desse momento de pandemia? Bom, uma das coisas que a gente tem tido de positivo é a solidariedade das pessoas em querer partilhar, em querer contribuir, partilhar o seu conhecimento, o seu tempo. Então, a gente escolheu um conjunto de lives que seguisse a temática de ensinar as pessoas a viver esse momento, em vários aspectos, né? A gente teve live, por exemplo, de assembleias digitais, assembleias online, porque era o período das cooperativas fazendo assembleia, mas que também serviu para as SAs de pequeno porte, as limitadas que têm assembleia, porque também não sabiam fazer, né? Então, a gente fez aberto, foi com o professor Pablo Arruda, um dos grandes professores desse tema aqui no Brasil, e assim a gente tem feito. Agora a gente conseguiu lançar o nosso EAD, né? Estava no projeto, a gente acelerou aí, fez isso de forma nacional. Ainda tem poucos conteúdos, mas já é um passo. O lado positivo do Covid é que ele acelerou a transformação digital. Ou vai, né? E isso teve seu lado positivo.
em vários aspectos, né? Com relação à articulação com as cooperativas, a gente tem estado muito mais presentes, porque por vezes antes a gente pedia para fazer reuniões digitais e as pessoas não sabiam, não podiam. Hoje todo mundo aprendeu, a ponto da gente ter feito na sexta-feira passada uma reunião sobre rodada de negócios entre as cooperativas. Vai criar isso como uma sistemática no nosso Coopera Mais Rio, né, que é um balcão digital de negócios, que é um momento para fazer operações comuns ali, anunciar seus produtos, vendas, fazer o network que precisa fazer para quando retornar da pandemia e voltar a uma certa normalidade, essas cooperativas já têm alguma vantagem competitiva, pelo menos de novos negócios entre si. Você falou muito dessa questão da cooperação, né? O quanto isso se evidenciou nesse momento que a gente está passando. Em relação ao que você enxerga de oportunidade para o sistema de cooperativa? A gente sabe que existe uma certa resistência, de uma maneira geral. No Rio de Janeiro, a gente não vê esse sistema tão consolidado quanto em outros estados, parece ser um perfil nosso do estado. Então, assim, o que você observa de oportunidade também desse sistema de cooperativismo se consolidar mais? Olha, o cooperativismo ele na crise ele sempre foi uma resposta. As pessoas quando abrem o coração para compreender que a cooperação ela traz mais resultados do que a competição, tá? Tendem a buscar soluções que são benéficas para toda uma comunidade. Eu vou dizer que não tem oportunidades para as cooperativas em específico, né? Tem oportunidades para a sociedade fluminense. Cooperativas elas estão aí para atender e resolver problemas coletivos, partilhando ali às vezes recursos que são poucos para transformar num grande negócio. E a gente pode fazer isso por três aspectos: organizando as nossas necessidades de consumo. Por exemplo, a gente pode montar uma escola digital, né, para consumir cursos e lives e treinamento do nosso interesse, com preços mais justos, com preços mais adequados. A gente pode montar nosso próprio supermercado que faça delivery, né? Isso como consumidores. Então, tudo aquilo que falta, a gente pode construir. Então, mundo afora, você tem vários exemplos nesse sentido. Como trabalhadores, também é uma possibilidade, né? Você vai ter aí um desemprego muito maior do que a gente vinha tendo. As pessoas vão precisar empreender, os recursos vão estar escassos ainda mais, as oportunidades também vão estar. Empresas, pequenas empresas, que são os maiores contratantes, vão estar com um déficit aí de contratação muito maior do que já vinha acontecendo. Então, nada mais adequado do que os próprios trabalhadores se organizarem para empreenderem em conjunto através do cooperativismo, através de uma cooperativa de trabalho, né? Professores podem assumir escolas que eventualmente venham a quebrar. A gente tem um exemplo muito legal no Rio de Janeiro, lá na região de Angra, que são os empregados de uma pousada de alto nível que quebrou, né, por questão administrativa, e eles negociaram os créditos trabalhistas e assumiram o negócio, e hoje é uma cooperativa onde a cozinheira é a presidente, né, e todo mundo, as arrumadeiras, elas são cooperadas, o faxineiro, o jardineiro, o motorista, todos que trabalham ali são donos do negócio. E poderia ter acabado, né, mas através da cooperação, negociaram em conjunto seus créditos trabalhistas e assumiram. Isso pode ser uma solução para as empresas que venham a quebrar e para um bom ajuste entre patrões e empregados, né? Espero que não, espero que a quebradeira que todo mundo fala seja infinitamente menor, rezamos para isso, mas essa é uma alternativa, né? Além disso, a própria criação de novos negócios, coworkings, lojas compartilhadas entre vários vendedores e por aí vai. E a questão dos fornecedores, né? A gente tem visto que os pequenos produtores que estão individualmente atuando têm tido mais dificuldade do que aqueles que estão em cooperativas, porque naturalmente as cooperativas estão buscando de forma organizada garantir o acesso a mercados. Assim, a gente poderia dar milhares de exemplos de possibilidades a serem construídas, mas o cooperativismo ele é a solução, sim, para a crise, porque na medida em que as pessoas têm poucos recursos, se elas compartilham esses recursos para o exercício de uma atividade econômica, seja para atender suas necessidades de consumo, para exercer uma atividade laboral ou de fornecimento,
a tendência é que elas consigam sobreviver melhor e sair mais rápido dessa situação. Vocês têm feito esses estudos de casos, você citou um de Angra, né, de um hotel, de casos como esse, que podem se tornar exemplos aí de uma negociação melhor, trabalhista, enfim, vocês têm feito esse acompanhamento dessas soluções? Nesse momento tá um pouco complexo para fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é uma questão tradicional dentro do cooperativismo, tá? No mundo todo. Tem uma fábrica de ônibus, percebam o tamanho das possibilidades, na Espanha, chamada Irisa, que passou por esse processo. A Fabor, que é uma marca de linha branca, igual Brastemp e outras companhias, também passou por esse processo e hoje são multinacionais cooperativas que vendem para o mundo inteiro, vendem ônibus para o mundo inteiro, vendem geladeira, fogão, micro-ondas para o mundo inteiro, que nasceram a partir de uma negociação. Aqui no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, tem várias fábricas que passaram por esse processo de falência por N razões, e houve essa negociação e os empregados assumiram. No Brasil, no Rio de Janeiro, grande parte das escolas cooperativas que a gente tem vieram de escolas em que a administração não foi bem, para não fechar, os professores assumiram a escola criando uma cooperativa. Então, isso é recorrente. Mas, nesse momento, a gente não tem conseguido fazer nenhum estudo sobre o que está acontecendo exatamente agora, né? Mas é uma solução viável, sim. Uma das coisas importantes que você citou aqui foi justamente essa questão da articulação, né? Da necessidade de articulação entre as instituições. Você falou de algumas iniciativas nacionais tocadas pelo sistema CBC Scope, mas eu queria saber em relação à região sudeste, né? O sistema tem se articulado também, trabalhado junto na criação de conteúdos e trazendo um pouco dessas informações para os cooperativados? Sim, a gente tem discutido com o Sescop de São Paulo, Minas, Espírito Santo, um projeto que a gente está chamando de Sudeste Mascop, onde a gente passa a compartilhar algumas ações no sentido de treinamento, até porque com o corte dos recursos do Sistema S e no momento em que você precisa investir para migrar para o digital, se não tiver parceria, fica muito mais difícil. Então, a gente está criando algumas parcerias dentro do Sudeste, para a criação de treinamentos online específicos para o nosso pessoal e também para a criação de um espaço para oportunizar negócios entre as cooperativas do Sudeste. Deve convidar uma ou outra empresa para participar desse processo, logicamente, dentro de uma questão estratégica, mas o foco inicial, pelo menos, é que as cooperativas aprendam a fazer negócios entre si e isso em âmbito transestadual, aí, pegando os estados do Sudeste. Em relação a essas rodadas, você falou que já teve uma. Como é que está sendo a agenda? Como vocês estão articulando e pensando nessas rodadas? Na verdade, a gente teve a apresentação, né, porque a gente não sabia se ia ter adesão. Esse é o primeiro ponto e a primeira grande mudança que o Covid trouxe na vida das pessoas. A gente tentou várias vezes ao longo do ano fazer esse tipo de coisa, mas se você não gastasse dinheiro de botar todo mundo num ambiente, num auditório, num hotel, as pessoas não iam, não participavam, né? E aí, para nossa surpresa, na primeira live que a gente fez explicando como é que seria esse processo, foram mais de 120 cooperativas presentes. E é um público muito grande, né? Porque eram grandes cooperativas, médias, pequenas, mas é um público muito grande para uma chamada que aconteceu com 3 dias. Foram 3 dias de chamada até a primeira reunião, onde a gente explicaria, olha, vamos fazer, né? Aí agora, essa semana, a gente está lançando o regulamento, já que a gente teve adesão, e deve começar a oportunizar essas rodadas de negócio semanalmente por um meio digital, né? Que é o Coopera Mais Rio, balcão digital de negócio. E a gente acredita que vai ter bons resultados, sim, porque o pessoal está bem animado, mais animado do que a gente esperava até, né? Ficamos E impressionados com isso. a ideia é, na verdade, oportunizar negócios entre cooperativas ainda e avançando para abrir esse mercado para as empresas, é isso?
Primeiro, a gente quer treinar as pessoas a fazer isso. Por quê? O digital ele tem que ter um tratamento diferente. Não é como sentar numa sala e as pessoas negociarem e falarem no tempo que elas quiserem. A gente está tentando criar uma metodologia e treinar o pessoal a viver dentro dessa metodologia, né? Então, o pessoal vai ter que aprender a fazer um pitch rápido, fazer uma venda objetiva, aprender a usar as tecnologias, aprender a negociar pela internet. Por isso que a gente não vai fazer isso num primeiro momento para toda e qualquer empresa que queira comprar ou vender de cooperativa, né? A gente precisa que eles aprendam a fazer e a gente mesmo precisa aprender a fazer, porque a gente também está tocando e aprendendo, né? Está aprendendo com os amigos que já fizeram, com o Sebrae que tem feito com recorrência, né? Mas a gente acredita que rapidinho o pessoal vai aprender e a gente deve abrir isso para outras empresas e o nosso foco com isso é fazer o Rio cooperar mais, é trazer resultados locais, fazer com que a riqueza fique no Rio de Janeiro e que com isso o nosso estado se desenvolva rapidamente depois dessa crise. Maravilha. E você falou que já vai começar o treinamento para essas 120 cooperativas interessadas. Como é que vai ser esse processo? Na verdade, não seria o treinamento, né? Como é que vai funcionar o processo? A gente tem uma reunião semanal, onde vão ser 30 cadeiras virtuais ali postas, né? E as cooperativas se inscrevem na semana anterior. Na semana anterior, elas devem obrigatoriamente enviar suas demandas de compra e se preparar para um pitch de 1 minuto. Vão ter 1 minuto para fazer uma apresentação, né? E aí, ao longo da semana, elas têm que fazer reuniões individuais, é condição para participar nas próximas, né? Pelo menos uma reunião individual, e também participar de treinamentos que a gente vai estar organizando nesse sentido. Aí serão vários, como vender pela internet, como usar a ferramenta XYZ, como fazer uma boa apresentação objetiva. Então, esse é o que a gente tem desenhado, que a gente vai testar com as nossas cooperativas. Me parece que vai ter um bom resultado já, porque o pessoal está bem animado, né? E a partir daí abrir, convidar as pequenas empresas. A gente está em conversa com o Sebrae para apoiar isso, vai buscar as associações comerciais, industriais também para isso, para garantir que as empresas do Rio façam negócios entre si e também que as cooperativas tenham espaço nesse momento. Já tem um endereço, você falou já tem um endereço que as pessoas podem acessar para ter mais informações sobre esse trabalho? Nesse momento, não, porque é mais fechado, é mais diretamente direcionado para os presidentes das nossas cooperativas, né, que são 463 em todo o estado. Num segundo momento, a gente vai aprimorar isso. Como eu disse, a gente está aprendendo a fazer, né, e aí primeiro precisa testar a metodologia, tirar os excessos, corrigir os equívocos e ver o que de fato foi bom para compartilhar com a sociedade. E o que é mais interessante é justamente essa aderência, né? Quer dizer, a adesão das cooperativas nesse momento, entendendo a importância dessa migração para o digital. Em relação ao digital, vocês também têm cooperativas que atuam já nessa área. Elas têm sido um bom suporte também para os demais, para justamente ajudar nessa transição? Então, o mundo todo ele caminha para um cooperativismo mais moderno, chamado cooperativismo de plataforma, né? E aqui no Rio a gente tem feito esforços já há mais de um ano para tentar incorporar esse conceito, seja transformando cooperativas atuais aí, né, analógicas, vamos colocar assim, em digitais, em plataformas, seja fomentando que empreendedores enxerguem o cooperativismo como uma oportunidade de criar plataformas escaláveis. E, para nossa surpresa, também esse foi um lado positivo do Covid. Eu vou citar duas questões que deram muito match aí, como o pessoal gosta de dizer, nesse momento. Primeiro, a gente tem uma cooperativa de psicólogos aqui no Rio de Janeiro, e aí em dezembro eu tinha falado com eles, olha, saiu uma resolução que permite a telemedicina, vamos começar a criar uma plataforma para que vocês sejam a primeira cooperativa de plataforma do mundo a prestar serviços psicológicos, né, serviços de psicólogos. E aí eles ficaram naquela animados, mas estavam indo e aquele vagaroso, porque é uma mudança total de realidade.
Bom, com a Covid, passou a ser a prioridade deles. Acredito que mais 2 ou 3 semanas essa plataforma está rodando. E aí, conecto com o segundo ponto. A gente tinha uma cooperativa de programadores. São programadores que partilham uma cooperativa focada em software livre, que é a Lesiontech, né? E aí a gente falou, bom, vamos apresentar os dois para fazer negócio. Porque um domina o conceito e o outro precisa desse conceito. E o ideal, sim, que a gente use software livre nesse momento, né? Primeiro que é de graça, segundo que é relativamente mais seguro do que outras soluções, e terceiro que garante mais trabalho e renda para muito mais gente, para os programadores que se dedicaram àquilo ali. Enfim, isso aconteceu, a Lesiontech está dando suporte e está acelerando o processo de digitalização da Unifop, né, que é uma das nossas cooperativas nesse sentido. Tem uma outra cooperativa que a gente acredita que vai caminhar para isso, do agropecuário, que está criando aí, fez ano passado um testezinho físico ali, com papelzinho mesmo, na comunidade deles, para um hortifruti por assinatura, e agora deve ir para uma plataforma, assim a gente espera que aconteça, né? E se acontecer nesse momento seria maravilhoso, você fazer uma assinatura igual faz o Netflix da vida e receber em casa lá sua feira sem ter que sair de casa e sem ter que pagar, você paga logo por ano ali, todo mês um valor e recebe o que você gosta. E melhor, direto do produtor para a tua casa, né? Então esse é um dos desafios que a gente tem lançado e que acredita que vai avançar, só para citar alguns. Algumas iniciativas aí que as pessoas estão adotando durante esse período. A gente já está chegando perto no final do nosso programa, Bidu, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que está aberto para que a população possa conhecer mais sobre cooperativismo. Que tipo de informação vocês têm no site, nas plataformas e no trabalho que vocês têm feito também de divulgação do sistema CPC Scope? O nosso objetivo, a gente está com um movimento chamado Rio Mais Coop. A gente quer que as pessoas conheçam mais o cooperativismo. O cooperativismo serve para muita coisa na sua vida, não só para você trabalhar, mas para consumir melhor, para se empoderar enquanto consumidor, né? Existem cooperativas de habitação em que as pessoas se reúnem para construir casas, né? Existem cooperativas que são verdadeiros hipermercados, que as pessoas se reúnem para comprar barato. As cooperativas de crédito estão andando na contramão de todo o sistema financeiro. Enquanto os bancos estão aumentando os juros e diminuindo o prazo, elas estão aumentando o prazo, diminuindo os juros. É algo realmente louvável. E por quê? Porque o correntista é o dono. Se ele é o dono, eu não posso, nesse momento, desatendê-lo, né? E essa é a grande diferença, uma grande vantagem. Bom, a gente tem o nosso site, que é o rio.cop, facinho, www.rio.cop. Tem feito as lives na internet, deve começar a ter algumas lives específicas sobre cooperativismo, trazendo modelos como esses que a gente citou e outros, bem mais livre, bem mais simples, mas funciona assim, esse é um bom exemplo, essa é uma boa oportunidade de negócio, como você pode fazer. A plataforma de EAD que a gente está lançando agora tem alguns cursos que vão ser abertos à comunidade e a gente vai voltar com o projeto do Coopera Finanças, se Deus quiser. Que é justamente o projeto de educação financeira, né? Isso, a gente vai voltar esse ano, a gente fez ano passado aberto a toda a comunidade do Rio de Janeiro, foi um sucesso e esse ano acho que não estava nem nos planos voltar assim, mas fala, não, está na hora de voltar, a gente precisa contribuir com o Rio de Janeiro e a melhor forma de fazer isso é ensinando as pessoas a controlar melhor suas contas nesse momento de crise. Bem, o Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Bidu, por ter participado com a gente e obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Lembrando que todo esse conteúdo que a gente conversou aqui também está disponível em podcast. É só você acessar a sua plataforma preferida e buscar Quero Discutir o Meu Estado, que esse programa vai estar lá. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.